Eu não sei se vocês viram isso. Isso daqui é surreal, é inacreditável. Ao mesmo tempo, eu me divirto de ver como funciona o jornalismo marrom brasileiro na sua essência encarnada neste homem chamado Reinaldo Azevedo. Centro na política brasileira, o centro ideológico da política brasileira se chama Lula. Ele é o centro. O PT é um partido de esquerda. O Lula é um presidente de centro. A gente pode repetir isso 1 milhão de vezes para nossa audiência, porque às vezes as pessoas elas escutam alguma coisa e falam: será que eu ouvi isso direito, Karina? Será que o Reinaldo falou o que ele falou? E daí vem para mim de maneira muito clara a manchete, a matéria do Poder 360. O grande vencedor das eleições, e o pessoal falando, e todos os comentaristas e analistas políticos do Brasil, foi o centro. O centrão venceu, a direita também, mas o centrão, a direita ok, mas o centrão se fortaleceu. E o Reinaldo coloca Lula como vencedor das eleições municipais, diferentemente do PT. Eu acho isso uma jogadinha de jornalismo bajulante, profissional, que é uma coisa, Karina, inacreditável. Eles querem reescrever a história e reclassificar agora os partidos. Eles estão em crise, todos estão em crise. Mas aqui eu falo de direita, esquerda, centro, todos, porque eles estão vivendo uma crise de identidade. E com isso quem perde a população, que não tem representatividade. Aqui, esses políticos que se uniram para fazer alianças, para ganhar prefeitura, cadeira, poder, dinheiro, eles estão alinhados com o sistema, eles estão aí atrás dos caciques políticos partidários que comandam esse jogo nos bastidores políticos. Agora, quem perde, repita, a população. Agora, dizer que Lula é de centro é algo completamente maluco, né? Eu não sei o que ele está falando em relação a isso, porque não tem nada a ver. O Lula, ele nasce de esquerda radical, ele funda o Foro de São Paulo, ele é um dos fundadores do BRICS, ele esteve todo o tempo alinhado com as condições da política da antiga União Soviética, que foi para Cuba. José Dirceu, antes de Lula ganhar as eleições, disse com todas as letras que assim que Lula subisse o poder, ele ia restabelecer os acordos que eles tinham com Cuba e não iam jamais esquecer os amigos cubanos que ele tem lá. E depois nós vamos falar sobre isso também, sobre os acordos de Cuba, os embargos de Cuba, que o PT está pedindo também. Então, assim, eles estão fazendo um jogo de ilusão, um gaslighting, que a população não está entendendo mais nada, mas a população que não está atenta para o que está acontecendo. Eles estão reescrevendo a história, eles estão reclassificando os partidos políticos, porque perceberam que, na sua imensa maioria, as pessoas, o público brasileiro, o povo brasileiro é conservador e eles estão com um déficit enorme de políticos que realmente defendam o conservadorismo, que defendam a verdadeira direita. E não essa direita que está sendo criada com um centrão, que, na verdade, a sua base é esquerdista. Basta você olhar para as agendas e pautas que eles defendem. Existe uma dicotomia enorme entre a agenda progressista, globalista, com uma agenda de direita que quer, na verdade, fazer todo o contrário que eles estão fazendo agora. Transição ecológica, identidade de gênero e tantas outras pautas aí para que a gente pode elencar aqui para vocês, que não é compatível com a direita. Então, nós estamos vendo técnicos ocupando lugares de políticos, também essa abstenção que nós tivemos, né, em todo o Brasil foi significante. Isso é muito mais preocupante para os partidos do que essa questão de centro e direita, ou que estão tentando agora reclassificar. As pessoas não acreditam mais na lisura dos votos, as pessoas não acreditam mais no processo eleitoral, e pior, as pessoas estão sem representatividade, cansaram de ser enganadas, e por isso todo esse cenário está sendo desmontado para ser construído novamente. Só que está sendo construído com outros nomes, outros rótulos, mas os caciques políticos, os políticos partidários que ali estão há décadas ocupando esses lugares estratégicos, continuam.
Só mudam de roupa, bonitinho, mas a embalagem é sempre a mesma. Por isso, todo mundo tem que estar atento nesse jogo político que está sendo travado agora nos bastidores, aí em Brasília e em tantas capitais do Brasil que são importantes para as próximas eleições. E isso que a Karina falou, Didi, é fundamental, porque na minha cabeça, eu acho que tem um joguinho meio Mobral, meio tonto. Assim, eu sou direita, eu não sou direita. Assim, chegou num ponto que quando o cara é eleito, ou quando o cara tá na comunicação, eu já não me posiciono mais ou identifico aquela pessoa como sendo para cá ou para lá a partir do discurso, só do discurso dela. Eu pego o discurso e pego as ações, principalmente se é político. Então, você é de direita. Sim, sou de direita. Direita raiz. E você se posiciona como com relação a Alexandre de Moraes, Supremo, TSE, eleições que não são transparentes, processo eleitoral viciado, falta de liturgia do cargo dos ministros, ou Cuba. Vamos pegar Cuba como exemplo, vamos facilitar até um pouco para algumas pessoas. Pega Cuba, a Karina falou dos embargos, tem a matéria também, o segundo link que a gente separou. Olha isso, Didi. Governo Lula quer fim do embargo econômico imposto a Cuba pelos Estados Unidos. Na Assembleia Geral da ONU, o ministro das Relações Exteriores, ele defende o fim dos embargos econômicos. E, Didi, bela medida de centro, Didi. Bom, primeiro, Marcão, eu acho que não é Mobral, é Jogral, ok? Jogral. Isso aí tá mais para Jogral do que Mobral. Mas vamos lá. Eu quero primeiro comentar a fala do Reinaldo Azevedo, ao qual eu não tenho o menor respeito como jornalista, nem como ser humano, um cara que mudou da água para o vinho, um homem que escreveu no País dos Petralhas 1 e 2, dois excelentes livros, um cara que chamava Lula de ladrão e o PT de Orcrim, né? Organização criminosa, hoje é o mais empedernido dos jornalistas de esquerda. A gente sabe por quê. Basta você entender aí todas as matérias que a Paula Smith fez no Poder 360 e também aonde envolve também o Glenn Greenwald. A gente sabe por que o Reinaldo Azevedo mudou de lado. Mas o que eu não estou entendendo é assim, Lula é de centro, isso aí é o quê? É uma nova língua ou é um metaverso? Ou é um, ou é outro. Karina explicou muito bem aí que Lula de esquerda não tem nada, de centro não tem nada. Um dos fundadores dos BRICS, fundadores do Foro de São Paulo, sindicalista de pé de fábrica no início da carreira, até ele virar X9 do DOPS. E a carreira de Lula sempre foi isso aí. Enganando um, enganando o outro, tentando sobreviver. Chegou longe. Presidente pela terceira vez. E dessa terceira vez a gente sabe exatamente como é que ele conseguiu estar lá, né? A tartaruga não sobe árvore. Se ela está na árvore, é porque alguém colocou ela lá. Mas, enfim, de centro, evidentemente, que ele não tem absolutamente nada. Por mais pragmático que Lula seja, o discurso é raivoso. O discurso é de nós contra eles, pretos contra brancos, homens contra gays, índios contra homens brancos. Aquela velha ladainha de sempre, de uma esquerda que morreu na década de 70 e o Lula ainda não entendeu isso.